Balanço patrimonial, grupos de contas. O balanço patrimonial representa o patrimônio da entidade, ou seja, bens e direitos são registrados como aplicações e as contas possuem naturezas devedoras. Já expliquei isso na aula anterior. Ou seja, toda aplicação é registrada como um débito na contabilidade, assim como toda origem é registrada como credor, como crédito. Isso significa o seguinte, que a natureza das contas do ativo é de saldo devedor e de origem de saldo credor, existindo, claro, algumas exceções. Critério de agrupamento das contas, tanto do ativo quanto do passivo. No ativo, primeiro, são registrados bens e direitos com maior capacidade de conversão em dinheiro ou com o maior grau de liquidez. Portanto, no ativo, a primeira conta que é representada lá em cima é caixa, que representa o próprio dinheiro. Depois vem banco, conta corrente. Depois vem contas a receber. Depois vem estoques. Significa dizer o seguinte, que as contas do ativo são registradas pelo grau decrescente de liquidez das suas contas. Primeiro, as contas de maior grau de liquidez e depois as contas de menor grau de liquidez. No passivo, são registradas contas com as obrigações a serem liquidadas mais rapidamente. Ou seja, vão ser apresentadas primeiro as contas com prazo de vencimento mais curto, as dívidas de curto prazo da empresa, e depois as dívidas de longo prazo. A estrutura do ativo. Houve uma reforma da estrutura das contas do ativo e do passivo recentemente, por legislação. Isso está na apostila de vocês, no capítulo de balanço patrimonial. Antigamente, nós tínhamos circulante, reserva a longo prazo, no permanente, investimentos, imobilizado e diferido. Agora nós temos as contas do ativo representadas em circulante e não circulante. O realizável a longo prazo veio para o não circulante, os investimentos imobilizados, saiu o intangível, as contas do intangível foram registradas agora no imobilizado e agora aparece o grupo de contas intangível. Já no passivo, antigamente nós tínhamos circulantes, visível a longo prazo, resultados de exercícios futuros, que deixa de existir, né? Patrimônio líquido, capital, reservas de capital, reserva de avaliação, reserva de lucros ou prejuízos acumulados. E uma nova estrutura, né, que decorrente da reforma da classificação das contas do passivo, como circulante, não circulante e PL. Né? O que deixou de existir? Primeiro, não tem mais lucro acumulado aqui no PL. Né? Nós só podemos ter prejuízos acumulados. Segundo, que não existe mais resultado de exercícios futuros. O exigível a longo prazo foi classificado em passivo não circulante. Circulante para a contabilidade representa curto prazo. Antigamente, isso aqui era chamado de corrente. Era sinônimo, né? Ativo corrente ou ativo de curto prazo. Circulante, portanto, significa curto prazo para a contabilidade. E esse conceito serve tanto para o ativo, bens e direitos de curto prazo, quanto passivo, obrigações de curto prazo. Repara, será curto prazo ou o exercício financeiro ou o ciclo operacional. O que é o ciclo operacional?
é o prazo que compreende desde o início das compras da empresa, um prazo médio, até o recebimento das vendas. O ciclo operacional, portanto, envolve tanto o prazo médio de renovação de estoques, quanto o prazo médio de recebimento de vendas. Quando o ciclo operacional é maior do que um ano, esse prazo, ciclo operacional, passa a determinar o que é curto prazo para a empresa. Resumindo, normalmente, curto prazo para a empresa é um ano, que é o período do exercício financeiro. Entretanto, quando o ciclo operacional é maior do que um ano, a empresa tem que registrar no circulante as contas de curto prazo, tanto do ativo quanto do passivo, por esse prazo do ciclo operacional, que será maior do que um ano. Mas essa situação é muito difícil de se ver na prática. Normalmente, circulante ou curto prazo representa um ano para a contabilidade, ou seja, tanto no ativo, bens e direitos, com prazo de virar dinheiro em um ano, quanto passivo, obrigações a pagar em um ano. As contas do circulante também são chamadas contas de giro. Exemplo, no ativo nós temos o disponível, que é caixas e bancos, duplicados a receber, contas a receber e estoques. Olha só, nós temos aqui o ativo sendo representado pelo grau decrescente de liquidez. Qual é a conta que tem maior grau de liquidez? Caixa, depois banco, depois duplicados a receber e depois estoques. Destas contas, a conta que tem menor grau de liquidez é estoques. Por quê? Porque o risco é maior. Primeiro, eu tenho que vender por estoque e virar contas a receber. Depois eu tenho que torcer para receber do cliente e virar dinheiro em banco. Depois, o banco não falir, né? E esse dinheiro virar caixa. Então, qual é a conta de menor risco do ativo? Ou de maior grau de liquidez? Caixa. Depois, banco. Depois, com menor grau de liquidez, duplicados a receber ou contas a receber. E depois, estoques. Já no passivo, nós temos as contas, as obrigações de curto prazo. Lembrando que nós estamos falando das contas do circulante. Fornecedores, salários a pagar, aluguel a pagar, empréstimos a pagar, impostos a recolher, juros a pagar. Significa o quê? No passivo circulante nós temos as obrigações ou dívidas da empresa no curto prazo. O que significa capital circulante líquido? É uma primeira visão, gente, da situação financeira da empresa. Por quê? Eu tiro, o que é capital circulante líquido? O ativo circulante menos passivo circulante. Bens e direitos a receber no curto prazo, menos dívidas a pagar no curto prazo. Isso, lembrando que ativo circulante e passivo circulante, nós estamos falando no espaço temporal de um ano. Bens e direitos com previsão de receber em um ano, menos contas a pagar com previsão de pagamento em um ano. Capital circulante líquido também é sinônimo de capital de giro próprio. E isso representa a situação financeira no curto prazo ou a curto prazo da empresa. Os ativos não circulantes. Olha só, representam os ativos fixos da empresa, isso é sinônimo, ativo circulante ou ativo fixo, bens e direitos não destinados à venda, e são representados por realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Vamos às contas, esses grupos de contas. Realizável a longo prazo. Título, normalmente é título a resgatar com prazo superior a um exercício social ou ciclo operacional maior. Eu já expliquei o que é curto prazo anteriormente. Outros casos de registro no realizável a longo prazo, que é por prudência ou conservadorismo, empréstimos a funcionários, empréstimos a empresas coligadas ou controladas, mesmo que o prazo desses empréstimos seja inferior a um ano, por conservadorismo ou prudência,
nós vamos registrar esses empréstimos em realizável a longo prazo da empresa. Repara, são bens de curto prazo, mas que, por prudência, são registrados no realizável a longo prazo. Investimentos. Aqui vai uma pergunta. Por que razão uma empresa investiria em uma outra empresa? Teria ações de outra empresa. Em tese, todos os investimentos de uma empresa devem ocorrer nos seus ativos para gerar receita para a empresa. Por que razão uma empresa investiria em ações de outras empresas? A resposta é muito óbvia. É uma questão, normalmente, estratégica. Uma empresa, por exemplo, montadora, investe numa empresa de peças. Uma metalúrgica investe numa siderurgia para garantir o suprimento, né, das suas matérias-primas. Normalmente, quando há essas participações permanentes, há por trás uma questão estratégica, né, de fortalecimento junto a fornecedores, a clientes e por aí vai. Prédios alugados são registrados em investimentos, terrenos não utilizados. Isso aqui, normalmente, construtoras possuem terrenos não utilizados, supermercados possuem terrenos não utilizados, né? Ou para a construção de novas unidades, ou para evitar que concorrentes abram supermercados em terrenos perto das suas unidades. Obras de arte. Isso aqui é mais escasso de ver, né? É difícil se ver obra de arte como investimento em empresa. Imobilizado. Bens e direitos destinados à operação da empresa. Prédios, mobiliário, marcas, patentes. Isso aqui vai estar registrado no imobilizado da empresa. Intangível. Intangível normalmente é quando se compra um fundo de comércio, né? Uma empresa vai investir, por exemplo, em uma franquia, né? Uma franquia, por exemplo, do Espoleta, daquela restaurante de comida italiana, e compra um imóvel numa rua de grande circulação na cidade, né? Normalmente, essa compra do imóvel tem embutido um intangível, né? Que é o fundo de comércio, que é a localização do comércio. Isso fica registrado na conta do intangível. Agora vamos para o passivo. Passivo, obrigações não circulantes, longo prazo. Obrigações com prazo de pagamento superior ao exercício financeiro, que é 1 ano, ou ao ciclo operacional, dos dois o maior, já expliquei. Financiamentos, empréstimos de longo prazo. Normalmente, quando a empresa pega um financiamento no BNDES, num banco de investimento, né, tem um prazo de carência de 1, 2 anos e um prazo de pagamento de até 10, 15 anos. E esses financiamentos de longo prazo são registrados, então, no passivo não circulante. Repetindo, passivo, obrigações, não circulante, longo prazo. Patrimônio líquido. Nós temos o capital da empresa, né, que foi o investimento inicial, mais as reservas e ajustes de avaliação patrimonial. Capital é o montante subscrito por dedução parcela ainda não realizada do dinheiro investido na empresa pelos sócios. Reservas de capital. Contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal. Isso aqui é quando há ágio na venda de ações, né? Ágio na emissão de ações a gente registra em reservas de capital. Reservas de lucro, né? Normalmente o estatuto da empresa, de uma sociedade anônima, exige que do lucro um percentual seja constituído em reserva de contingência,
reserva para novos investimentos, etc, etc. Normalmente, essas reservas de lucros são estabelecidas pelo estatuto da companhia ou da sociedade anônima. Ajustes de patrimônio, da avaliação patrimonial. É quando há um ajuste no ativo e no passivo da avaliação a um valor justo, né? Não um valor histórico. E essas contrapartidas desses ajustes, tanto do ativo quanto do passivo, vão para uma conta chamada ajustes de avaliação patrimonial no patrimônio líquido. Ações em tesouraria. Normalmente, quando a gente recompra de um sócio as ações que estão no poder. A empresa compra do sócio as ações que estão no poder dele. Bom, eu já falei que não existe mais a conta lucros acumulados, mas pode haver prejuízos acumulados, né? Faça agora o exercício 7, os exercícios 7.3 e 7.4 da apostila. Bons estudos.